Olá meus amigos, gravando com vocês agora mais um capítulo aqui do meu desafio de retornar aos Estados Unidos. E nesse capítulo eu quero contar a vocês os últimos desafios que fiz profissionalmente antes de, em definitivo, entrar no ramo da limpeza. Ficou curioso? Então roda aí. No capítulo anterior, Joelma, ela tentou, o máximo possível em insistir que eu fizesse algumas limpezas com ela, mas eu, depois que saí daquela limpeza do Move In Move Out que ela me deu, eu foi meio assim, meio traumatizado e resolvi querer tentar outra coisa, se conseguia mais um emprego na região. E nisso a minha irmã ficou sabendo, pois estava começando a temporada já na região, já estávamos falando de 2017 ainda, e ela comentou que conhecia um proper management, quer dizer, um gerente de um condomínio que estava precisando de alguém para trabalhar lá na limpeza, para ser zelador de prédio. E isso já tinha sido quando? Anos atrás, quando eu tinha trabalhado justamente na famosa Brad Robson. E fui lá conversar com ele. O cara era um bombeiro aposentado de Washington, trabalhava para o governo federal, por sinal, e era um dos chefes de bombeiros do governo de Obama. Veja só o cara como que era importante. E muito gente boa, o bombeiro Mark. Conversei com ele e ele me mostrou o condomíniozinho de apartamentos que tinha e que meu trabalho era eu fazer isso, manter tudo limpo. Os 8 andares que tinha, a região, e de vez em quando ficar atendendo lá no office dele, os pedidos dos proprietários, entendeu? De tirar alguma dúvida, alguma coisa e outra. E que ia me garantir minhas 40 horas, uma boa, pagava inclusive de salário dobrado no dia em que fosse algum feriado, e que estava me pagando $12 a hora. Então voltei a ganhar o que eu ganhava com segurança. Topei, aceitei, dia seguinte estava me apresentando por lá e comecei a fazer serviço. Nossa, peguei andares que estavam podres. A última pessoa que trabalhou lá, ela se escondia nos closets, nos quartinhos assim que dava externamente do condomínio, e passava o dia praticamente dormindo, e de vez em quando aparecia para dar satisfação que estava fazendo alguma coisa. E eu tive que limpar por fora as frames, que são assim das portas e janelas de todos os apartamentos. Eu falo externamente, o corredor. Eu tive que limpar muito bem um elevador que estava podre, entendeu? Para desinfetar, para arrumar, até as trilhazinhas onde passava o porta-elevador, que às vezes emperrava. Eu tive que fazer um tratamento nos locais assim, que são cantinhos assim, porque estava tendo um problema de fungo, e fungo perigoso. Tinha o fungo rosa e o fungo preto, que inclusive podia matar. Tive que fazer um tratamento para poder retirar em alguns locais da casa. Tive que organizar a área do parque e parking lot, quer dizer, o estacionamento, porque também estava muito sujo. Enfim, comecei a fazer um trabalho bacana, ganhando bastante satisfação. Só tinha um probleminha. Com o passar do tempo, o Mark queria que eu também fosse o manutenção. Não só a manutenção da limpeza, mas a manutenção geral do prédio. Tipo, o nosso acordo é que eu ia ser o cara
que eu ia limpar e não manter situações como faltou a luz em tal andar, vai lá e troca, tudo bem. O problema foi quando começou a historinha de dar um jeitinho, tipo, você é o tipo do cara bombril, né? É um termo que chama no Brasil, vocês sabem disso, é o faz tudo, ganhando a mesma coisa. E eu comecei a me ligar que isso não dava, porque eles fazem muito isso com as pessoas que estão sem documentos, estão ilegais nos Estados Unidos, que eles exploram mesmo, pagam o salário mínimo e pede que você faça, né, de tudo no emprego que você exerce. Eu comecei a dizer que não, porque às vezes ele pedia até que eu arrumasse, por exemplo, a doca, que é o local, o pier, onde as pessoas tinham uma marina privada para deixar os seus barcos lá e sair, poder ganhar o mundo, né, via mar. Eu tinha que consertar porque a doca estava com problema. Como assim? Era prego que estava faltando, eu tinha que fazer um serviço pequeno de marceneiro para arrumar isso, eu tinha que, às vezes, pintar um tal local e eu, particularmente, confesso, eu como um cara de manutenção, né, para esse tipo de serviço, eu sou péssimo. Tá? Eu não sou muito bom nesse negócio, não. Meu negócio mais é limpar. E ele ficou meio assim, mais ou menos insatisfeito, e quando foi um certo dia, em um feriado desse qualquer aí, que eu não lembro qual foi, ele chegou no office e ele tinha bebido. Pois é, bebeu e veio descontar, né, a raiva ou o problema comigo, porque eu não era o cara que fazia manutenção. E eu tinha dito a ele, por que você não contrata alguém, né, um profissional, para fazer a manutenção, né, e eu com a limpeza? Mas não era isso que ele queria e nem a associação. Mas a forma que ele me tratou, né, embriagado, dizendo que estava errado e que se for continuar assim eu podia ir embora, que não valia a pena. E na hora que ele disse isso, eu disse, tudo bem, se é de sua vontade, eu saio da empresa. E eu saí. E depois que passou a ressaca dele, ele veio me ligar, pedindo desculpas pela atitude que ele fez, perguntando se eu ia voltar. Eu disse que não. Eu não voltava mais não. E acabou-se. E eu, para não ser ruim, eu até indiquei uma brasileira, uma amiga minha, para continuar os meus serviços sem problema nenhum, porque ela estava precisando trabalhar. Ela tinha 3 empregos para poder pagar a faculdade da filha, que ela sustentava aqui nos Estados Unidos. E olha que ela já tinha green card, viu? Essa minha amiga. Ela topou, pegou o emprego e eu consegui de novo, através da minha irmã, que ela tinha um contato muito importante na região, ter uma conversa com o gerente da McDonald's de Orange Beach, porque ela conversou com ela na verdade, com a gerente geral, né, quando falou que eu já tinha trabalhado na McDonald's anos atrás, né, quando eu era menino novo, e fui lá conversar, trocar uma ideia com essa gerente. A gente me apresentou para o gerente da loja e ele me entrevistou logo, perguntou se eu estava disposto para trabalhar logo no dia seguinte, que isso é somente um treinamento, e que viu pelas referências que eles ligaram para a antiga McDonald's que eu trabalhava lá em Pensacola, né, para ver se realmente eu era gerente, e ficou muito satisfeito com isso. Depois de 2003, o último emprego como gerente de McDonald's, retornando em 2017 como um dos gerentes de loja em uma única loja que só tem em Orange Beach, que é muito movimentado, onde estava começando o verão de 2017.
estava lá pegando fogo e eu entrei e eu me sentia meio, vamos dizer, meio deslocado, meio velho, né? Porque em 2017 eu não tinha 26 anos, a energia que tinha, né, o pique que eu tinha na época. Eu estava completando 42 anos de idade. E todos os meus colegas, todos meninos novos dos seus 17 a no máximo 23 anos, meus colegas de serviço, né? O primeiro dia foi um treinamento, né? Uma preparação, tudo bonitinho. Eu vi lá, relembrei alguns conceitos, como é que era antigamente. E no dia seguinte, o gerente geral, ele já me despachou, um dia de sábado puxado, para eu assumir, né, a frente da McDonald's ali, ficar na frente do lobby, enquanto tinha um café da manhã puxado, uma fila lotada. Eu ainda não estava completamente me sentindo confortável com o sistema moderno de tecnologias, né, no computador, o famoso POS que eles têm lá, que você, né, com a teclazinha, com touchscreen, né, faz o atendimento, né, tudo certinho. Porque no meu tempo o sistema era outro, era muito simples, entendeu? E estava acostumado. Eu precisava conhecer mais tempo para conhecer mais, a necessidade era grande, porque aquilo dali era o Spring Break de 2017 e ele citava mais gente lá. O valor que ele me pagava com o salário fechado por hora, dessa vez a McDonald's não pagava mais por salário, era $12 a hora. Então tudo é $12 a hora, né? O preço que eu ganhava como segurança para de madrugada era $12 a hora. A McDonald's também pagava $12 a hora. Eu achava pouco para um cargo em que eu estava exercendo, porque em algumas lojas de algumas cidades eles estavam pagando o mesmo preço para quem estava iniciando a carreira. Isso como realmente um iniciante mesmo, não é nem equipe de gerenciamento. Mas era necessidade, garantia 40 horas, tinha os benefícios, bonitinho. Confesso a vocês que fiquei meio assustado com a fila gigante que eu vi na porta da McDonald's. Pessoas lá pedindo, né, implorando aquela coisa toda, né, que a comida fosse mais rápida. Tá? Eu fui atendendo, claro que cometi um monte de erro com a adaptação do sistema de informática dali. E aí eu mesmo me senti meio nervoso, não muito confortável. Eu comecei a perceber que pelo meu nervosismo eu estava para ter um princípio de uma convulsão. Uma vez que eu tenho esse problema de convulsão por estresse, eu avisei ao gerente que eu estava indo lá para o carro, que eu não estava me sentindo bem. E ele não entendeu quando eu falei para ele que eu ia ter uma convulsão. E eu entrei no carro, sentei e tive a convulsão. Por estresse, por medo, por insegurança. Quando eu analisei, passou a convulsão no carro, eu vi que eu não era mais para mim a McDonald's. Eu não ia me adaptar a esse mundo de hoje, a tecnologia de hoje, as coisas como são. Eu estava começando a virar um dinossauro. E assim que eu voltei para a loja, eu chamei o gerente, eu disse que eu não ia ficar na McDonald's não, porque eu não ia me adaptar mais para a tecnologia de hoje. Ele entendeu uma boa, entreguei a minha roupa, a minha farda de volta e fui embora para casa. E lá vai Joelma mais uma vez preocupada porque eu não conseguia de forma alguma arrumar um emprego. Nisso aí, Joelma começou a me chamar para trabalhar com ela, fazendo limpezas de casas privadas. O que é isso?
é ser a diarista das casas das pessoas que moram na região de Orange Beach. E que o Joelma estava ganhando bem, porque ela trabalhava de segunda a sexta pela manhã, e quando era depois das 10 da manhã, ela saía para trabalhar para a empresa da minha irmã, onde ela fazia limpeza e ela gerenciava a equipe das housekeepers. Então já trabalhava muito. E eu não tinha muita opção, para não ficar em casa parado pensando em besteira, eu acabei topando esse esquema. E ela me levou, né, foi apresentando para cada casa que ela prestava serviço, né? Por exemplo, já não tinha somente o quê? Tinha 10 casas privadas, tinha, entendeu? E que eu era o marido dela, e que eu era um ajudante dela para adiantar o serviço, e as pessoas toparam, né? Eu junto com o Joelma fazendo serviço. Em princípio, eu fiquei assim achando meio estranho, porque é a casa dos outros, né? Às vezes o dono estava em casa, a gente tinha que entrar, tinha que ir no quarto deles, nos cômodos deles de privacidade, né, fazer limpeza de banheiro, arrumar as coisas, deixar tudo certinho, sem problema nenhum, passar aspirador, enfim, o serviço que uma diarista faz em uma casa. Já recebia em torno dos seus $100, ela cobrava de limpeza aproximadamente de cada casa, e foi surgindo uma amizade, né, bacana entre os donos. As casas foram aumentando, aumentando, aumentando. Quando vi, a gente estava deixando, né, de ter não somente 10 casas, mas nós estávamos dobrando a quantidade de casas. A gente chegou a ter 22 casas. Eu, como disse, me adaptei. Não tive problema nenhum, tá? Com as casas, já fazia uma parte da casa, eu sempre fazia outra. Era sempre uma parceria entre nós dois. Quando ela ia para a empresa da minha irmã, eu já ia para casa. E quando foi ver, eu mesmo comecei a arrumar casas particulares para mim, onde eu fazia sozinho e às vezes já estava numa casa e eu estava numa outra. Era um dinheiro garantido para a gente, principalmente no inverno, porque os donos ficavam ali. Claro que às vezes eles viajavam, nos informavam, ficavam um dinheiro a menos, mas a gente sempre se organizou muito financeiramente. A gente tinha uma poupança, né? Uma segurança financeira para que não desse esses problemas. Até quando o verão estava pegando fogo, estava para valer, em 2017, e a minha Joelma disse assim: eu preciso que você agora, quando terminar as limpezas particulares comigo, saia comigo para fazer helper, ser meu ajudante nas casas da empresa da sua irmã, tá? Porque a tua irmã está ganhando mais casas e casas e casas e casas, e eu não tenho tempo muitas vezes para inspecionar tudo e eu sozinho não dou conta. Aí eu disse: tá, mas a minha irmã está sabendo disso? Eu disse: não, sua irmã não está sabendo disso, e porque ela não quer ninguém envolvido com a família. Ele disse: não vai ser problema? Não, não se preocupe não, que eu falo com ela. Aí eu disse: tudo bem. Então eu fui ganhando espaço no ramo da limpeza, uma vez que os nossos clientes das casas privadas estavam muito satisfeitos, a minha irmã muito satisfeita com o serviço da minha esposa, já que tinha, né, uma helper que a ajudasse muito, que era eu, e eu cada vez, né, observando como melhorar, né, a qualidade do meu serviço. Gente, tudo na vida é a gente querer
mudar. Tem uma frase que eu aprendi um outro dia que quem não ousa em querer mudar, então aceite a realidade que tem. E não era isso que eu queria para mim. Eu estava disposto a querer realmente ter uma vida melhor, né? Nessa luta nós compramos a nossa casinha, conseguimos trocar de carros, tanto o meu como o de Jama também. Começamos a poder viajar. Quando chegava a baixa temporada, a gente pegava e era que fomos de carro para Nova York, passar férias, foi muito bom. Quer dizer, as coisas estavam se encaixando, mesmo Joelma tendo problema, né, de ter ficado ilegal naquele período do governo Trump, enquanto eu ainda não me tornava cidadão americano. E as coisas foram acontecendo, pois tudo na vida fica melhor quando a gente tem uma determinação, tem uma garra, tem um propósito na vida. E eu queria muito tentar realizar esse famoso sonho americano. E as coisas começam a acontecer cada vez mais quando aconteceu um momento em que eu tive que prestar serviço para minha irmã, dessa vez escondido. Isso aí eu contarei a você no meu capítulo final da minha saga, que foi o desafio de retornar aos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou falando baixo porque é madrugada aqui, nesse momento aqui são 4h35 da manhã, eu acordei 2 e pouco da manhã sem sono. Perceberam que minha voz estava meio sonolenta e não queria muito falar alto. Então, aguarda aí o próximo capítulo. Alô? Para vocês que ficam aí, aquele abraço.